Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Hoje é dia 1º de outubro do ano de 2023. Agora já é de tarde, né? Nem parece, mas já é 1 hora, 12 horas e 59 minutos, 13 horas, né? E que Deus abençoe a nós todos, a paz de Deus para todos. Um excelente dia. Hoje é domingo, né? Domingo chuvoso, agora deu uma tréguinha na chuva, mas tá tão bom, né? Estou gostando muito da chuva, né? Esses dias de muito calor, muito quente, né? Nós estávamos precisando hoje, né, de uma chuva mesmo, né? Desde essa noite inteira choveu, que bom, que maravilha. Igual na palavra hoje, no culto online, né? O irmão Salvador dizendo, né? Falando ali sobre a chuva, né? Sobre os males, né? Muito poluição, muitas coisas. Deus manda a chuva, né? Deus criou a chuva, né? Criou a natureza. E aí a natureza ela tem seus ciclos, né? Ela desenvolve conforme a temperatura, conforme o frio. Eu discordo um pouco, né, dessa tese de que Deus, só chove quando Deus quer. Não, eu acho que Deus já criou tudo, né? Ele criou o sistema, né? Agora, há sim, né, intervenções, né? Algumas intervenções de Deus. Se Deus quiser que não chova por algum motivo, determina que não chove, né? Se Deus quer que chove, chove, né? Mas eu no meu entendimento Deus já criou o sistema, né? O sistema do mundo, o sistema o meio ambiente, né? O Senhor já criou o ecossistema, tá tudo criado já por Deus. Então os fenômenos acontecem conforme, né, a evolução ali, as mudanças climáticas, enfim. Não sei explicar muito bem isso, mas para mim é assim. Não tem essa de que Deus todo dia ele fala assim, vai chover ali, ali não. Deus não, para mim não vejo dessa forma, né? Mas essa é a minha forma de enxergar, né? As pessoas preferem de outra forma. Cada um vê do seu jeito. Eu acho que tudo é válido, né? E da mesma forma que eu vejo, eu tenho algumas ressalvas ou até mesmo algumas críticas ou algumas discordâncias em relação a muitas coisas, né? Por exemplo, a linguagem espiritual, que é um tema agora, eu estou fazendo um estudo, né, umas pesquisas a respeito da língua, das linguagens, né? As linguagens celestiais, espirituais, né, que Deus dá. Eu, assim, dentro de tudo que eu venho vindo, agora eu estou iniciando um estudo a respeito disso, mas ainda muito básico, ainda preliminar. Mas dentro de tudo isso que eu tenho estudado há muito, já venho vendo, né, com o tempo, o que está escrito na Bíblia ali é que quando houve lá em Pentecostes, né, que um escutava a língua do outro, quer dizer, eles falavam lá e ali tinham gregos, tinha troianos, tinha não sei o que, tinha diversas pessoas de diversas nações. E todos eles conseguiram, né, entender a língua daqueles homens lá, que provavelmente eu acho que era o hebraico, né? O que eles estavam, que Pedro ali, que os irmãos ali estavam pregando. Eles estavam entendendo aquela linguagem, né? Então, o que eu entendo é que a obra, a linguagem espiritual, é eu que não sabendo nem falar a língua portuguesa direito, de repente começo a falar, por exemplo, o inglês. Isso assim, num evento, numa situação de, 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 de ali onde estamos ali envolvido com as coisas espirituais, é claro, né? Uma evangelização, um culto, enfim, alguma coisa do tipo. E de repente eu começo a falar ali, né, por um motivo, o inglês, ou o espanhol, ou o russo, ou o chinês, ou o francês.
eu não sei falar nem a minha língua. E de repente eu começo a falar dessa forma, né? Ou começo, alguém fala lá o inglês e eu entendo aqui no português. Eu consigo entender que foi o que aconteceu, né? Ali em Pentecostes. Outra forma também, outra coisa que eu consigo entender, que eu consigo, o que eu entendo, né? É que, por exemplo, você pode manifestar, por exemplo, uma linguagem espiritual. Nem é o inglês, nem é o espanhol, nem o francês, nem o russo, nem, enfim, não é língua nem o português, né? É uma linguagem totalmente espiritual. Por exemplo, você falar algo que o espírito que está lá, o espírito contrário que está lá, ele entenda. Os demais não entendem, né? Ou alguém entende. Olha só o que aconteceu uma vez. Eu já contei isso aqui no vídeo. O que aconteceu? Um momento, numa ocasião, entrou um rapaz na igreja, né? Ele entrou dentro da igreja e queria, ele estava meio alcoolizado, mas ele estava com o espírito contrário, né? Ele estava com o espírito contrário. E aí os irmãos foi lá e colocou ele lá dentro da igreja, lá, né? Sentar lá, atrás dos músicos ali, né? E eu sentei ali também. Então, sentou um irmão, depois ele e depois eu, né? Então ele ficou no meio, entre eu e um irmão, né? E ali ele ficou ali o tempo todo falando, e eu ali na comunhão, estava na comunhão, eu estava na comunhão. Quem estava atendendo o culto era até um ancião, né? Lá na minha ex-comum. E eu ali na comunhão. E ele, aí chegou a hora da palavra, aquele cidadão, tomado pelo Espírito, ele começou a falar contra a palavra. Eu levantei e falei em linguagem. Eu levantei, apontei para ele assim e falei em linguagem. Que eu nem lembro o que foi que eu falei. Na mesma hora ele levantou, o irmão levantou junto, mas foi um negócio assim tão assim, não sei nem explicar. Levantou e ele já saiu assim, eu só vi que ele saiu assim, passou na minha frente assim, saiu e foi lá para fora. Depois do culto, ou no outro dia, não lembro agora, em outro momento, mas eu acho que foi ali mesmo, não sei se foi ali mesmo, naquele dia, depois do culto. Se foi depois do culto. O irmão que estava na frente, que é um músico, ele falou assim: eu só escutei, eu escutei você, o que você falou para ele? Aí o outro pegou, que estava do lado, que levou ele, que conduziu ele para fora, falou assim: você falou em linguagem, não falou? Eu falei, agora o que eu falei eu não sei. Aí o irmão falou assim: eu entendi, você falou saia. Então aquele irmão, ele entendeu dessa forma. Agora, eu acho que a maioria lá viu eu falar uma língua, uma linguagem estranha, né? E o espírito, ele na hora entendeu, levantou e saiu. O irmão já levantou junto com ele e saiu conduzindo. Foi uma coisa assim, uma coisa. Então eu acredito que há linguagem sim que é só para os espíritos entender, né? Uma linguagem espiritual, né? Eu acho que tem muita gente, na minha opinião, que não fala linguagem nenhuma, quer inventar que tem que falar linguagem, que tem, isso é coisa das igrejas, né? Isso daí, que tem que falar, me perdoe se eu, né? Eu sei que eu devo estar criando uma polêmica com isso, mas eu acho que é muita coisa de igreja, sabe? A linguagem espiritual, tem gente que fala coisa que não tem nada a ver. Não estou dizendo que tem gente que tem linguagem, tem umas até bonitas, sabe? Tem umas bonitas, umas linguagens assim que a gente fica escutando, fala assim, nossa, que linguagem bonita. Eu já vi uns irmãos falando umas coisas. Agora tem uns aí que dá para ver claramente que tá querendo falar alguma coisa.
né? Não quer. Quer, é só um desejo de fazer, né? Então, eu acho que tem muita, né, inventaram essa moda. Eu acho que a linguagem ela tem um efeito, né? Ela tem que servir para alguma coisa, ou para evangelizar, né? Quando você está numa linguagem diferente daquelas pessoas, ou você evangeliza daquele jeito, ou você vai falar com o Espírito, né? Sob uma ordem ali do Espírito Santo, né? Que está em você, você vai manifestar aquela linguagem para que o Espírito que está ao seu lado. A pessoa, eu falar saia dentro da igreja, eu não tinha nem intenção. Quem falou aquilo ali foi o Espírito Santo, porque eu não tive nenhuma intenção de falar alguma coisa desse tipo. Isso aí foi o irmão que disse que eu falei isso, né? E já pensou? É chocante, né? Eu acho que é até crime. Você não pode mandar ninguém sair da igreja. Você não pode. Saia da igreja. Não, você não pode. Você que esteja causando um problema, alguma coisa, né? Mas você não pode, viu? Isso aí. Então, mas o Espírito lá entendeu. Saiu na hora. Saiu na hora. Né? Então, eu acho que da mesma forma, tem muita gente que vai falar com os espíritos, né? Às vezes tem um espírito, toma alguma pessoa e fica ali no blá 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 com o espírito. Nem sempre você tem que ficar, nem falar com o espírito, né? É a sua comunhão, a sua postura. Você pode ver que tem muitas passagens da Bíblia, né, que Deus manda os seus anjos, manda o anjo do céu, os anjos celestes mesmo, né? E os anjos, você pode ver que às vezes, em muitos casos, o anjo não abre a boca, fica lá de guarda em um determinado lugar. Fica de guarda, guardando, né? Então não tem necessidade às vezes de falar. Aconteceu também em uma ocasião, um episódio de uma moça que estava agitada, né? Parecia ser algo espiritual, né? Pelo que falaram dela, eu não conheço, mas pelo que falaram, tem esses problemas mesmo, família, tem algum problema assim nesse tocante, né? Nesse espiritual. E ela estava agitada e derrubava água e assim, dava água para ela, jogava na cara das pessoas, alguma coisa desse tipo. E pegaram essa irmã e levaram ela para o banheiro. E aí esse mesmo irmão que estava com essa outra pessoa me falou: Silvio, vamos lá ajudar os irmãos. Vamos lá, né? Eu peguei e fui. Chegou lá, tava todo mundo lá alisando a mulher, que não sei o que, mas não é a mulher, ué, é um espírito. Já começa por aí, você não tem que falar nada para a mulher, é um espírito que está ali naquela pessoa, né? E aí chegamos lá, o irmão estava guiado, o irmão que foi, estava guiado. Aí as pessoas começaram a se afastar. E aí ela ficou sentada. Aí eu fiquei em pé da frente dela, assim, em pé, assim, 1 metro de distância mais ou menos. Fiquei em pé, isso dentro do banheiro das irmãs, né? Eu fiquei em pé e o outro irmão na porta do banheiro, em pé, calado, só na comunhão ali. Aquele espírito, né? Aquela mulher sentada na cadeira, ela estava sentada na cadeira, ela olhava assim para mim, baixava a cabeça, olhava, ficava. E eu ali quietinho, em pé, na comunhão. O espírito foi embora. Aí depois veio as irmãs ali de novo e levou para dentro da igreja, né? Até porque eu acho que não podia ficar muito tempo ali, né, no banheiro, estava impedindo as irmãs de ir ao banheiro, né? Mas enfim, levaram. Eu acho que não tinha que ter levado. Mas levaram. Mas o que eu quero dizer é isso daí, né? As pessoas acham que é ficar conversando. Não, espírito, você não conversa com o espírito. Você pratica a sua autoridade em relação a ele. Você tem uma autoridade do céu. Essa não vai querer pegar
tentar se fazer de autoridade sem ter a autoridade do céu. Deus pode dar autoridade para qualquer um de nós. Mas isso tem que vir de Deus, você tem que sentir isso. É uma coisa que você nem sabe como que é, porque eu acho que é uma coisa que Deus dá na hora, no momento. Involuntariamente você acaba recebendo, tomando posse dessa autoridade. Né? Não é algo que, ó, aqui está aqui o meu crachá, ó, minha identidade, minha credencial, aqui eu tenho uma credencial, eu tenho a autoridade de Deus. Não é isso aí. Né? E eu acho que tem gente que tem ministérios que nem está preparada para isso. Né? Nem está preparado. E eu, para falar a verdade, eu acho que não tem ninguém preparado para isso. Né? A preparação é Deus que sonda os corações no momento, na hora. Né? A preparação vem na hora. Tanto é que há manifestações espirituais dentro das igrejas ali que tomam culto e acaba com o culto. Por quê? Porque Deus não achou o coração preparado para fazer. E às vezes tem homens de Deus, mulheres de Deus, homens ali consagrados, revestidos, né, do poder de Deus, mas naquele momento cochilou, não conseguiu, né, por algum motivo, não conseguiu receber essa autoridade, né, de Deus, por algum motivo. E aí não cabe ninguém ficar julgando, não sei o que, isso aí é uma coisa totalmente de cunho espiritual. Né? Então é importante isso. Né? Eu ia falar aqui outros assuntos, mas acabei entrando nisso aqui. Né? Eu estava estudando aqui, inclusive eu estava lendo um livro, né? Que o que eu quero dizer aqui, antes de pegar o livro. Nós estamos chegando no tempo do fim, sabe? Estão demorando para entender que o fim de todas as coisas, o fim, a missão da igreja, né? A vinda de Jesus Cristo, vamos falar logo assim, né? A vinda de Jesus Cristo está muito próxima. Muito próxima. É tempo da gente, hoje no culto, inclusive, o culto foi bom hoje. Falou umas coisas muito importantes na palavra, né? Muito importante no tocante ali ao amor, né? Ao amor. O amor está esfriando no meio do povo, né? Estava ali falando dos pais, né? Que envelhecem, muitos vão para os asilos, né? Os filhos não cuidam, né? E é uma verdade, isso é uma pura verdade. Eu mesmo conheço pessoas, né, que já convivi, que está em asilo. Está em asilo aí. Né? Então, a falta de amor, a falta de preparo no meio das pessoas. Né? E a igreja, existe isso dentro da igreja, ali no meio do povo. Né? Não estou falando de uma igreja, estou falando de todas mesmo. Ali no meio do povo, o povo está ali. Está ali, recebe a palavra, escuta a palavra, mas a palavra também, na minha opinião, ela é pregada com falta de eficácia. Não tem eficácia a forma que está pregando para o povo. Né? Porque está pregando, eu vejo que as igrejas hoje, a grande maioria delas, pregam o bem-estar das pessoas aqui na vida humana. Né? E não pregam, né, o renunciar à sua vida, a morrer a sua vida, morreu um homem carnal e viveu um homem espiritual. Porque se a igreja ela pregar a espiritualidade, né, a salvação, ela vai, o pregador ele vai o tempo todo falar que nós devemos morrer como homens carnais. Até fala, mas fala de uma forma superficial, né? Fala, muito superficial, né? Que não se pratica, algo que não se pratica. Até porque para se praticar precisa exercitar, né? Para você induzir uma igreja a praticar algo, alguma conduta, você tem que exercitar aquilo, você tem que de alguma forma criar caminhos e meios para que aquelas pessoas possam exercitar tal prática. Né? E
e você conduzir as pessoas para uma espiritualidade, você tem que exercitar aquelas pessoas na prática do amor, do perdão, trazer sempre essas questões que, é, que onde as pessoas precisam perdoar, trazer essas questões para dentro da igreja, né? Trazer isso para dentro da igreja, de alguma forma também exemplificar isso de forma viva, de forma real, né? Exemplificar, perdoar as pessoas que nos fazem mal. Eu estava lendo agora aqui um trecho, deixa eu ver aqui, preciso ver onde é que era isso. Era por aqui. Eu vou ler esse trecho aqui, todinho aqui, porque eu não sei onde é que, mas eu achei muito, muito, muito maravilhoso essa parte que eu estou vendo aqui. Vamos lá. Infelizmente, temos investido nossa vida em tantas coisas desse mundo passageiro. Nossa profissão é tudo o que aprendemos nos bancos da escola. O que é bom, o que é muito bom, mas precisa ser usado para levar pessoas ao céu. Resgatar almas, apressar a vinda de céus novos e uma terra nova. Porém, temos usado nossos conhecimentos para o nosso próprio bem, para ganhar dinheiro, para adquirir poder, fama e satisfazer nosso egoísmo e vaidade. Coisa linda. É isso aqui. A palavra de Deus nos instrui e nos orienta a agir de forma nova. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Mateus capítulo 6, versículo 33. É justo que Deus tenha o que é dele. Justiça é dar a cada um o que lhe cabe, o que lhe é próprio. Você é de Deus? É justo que você se entregue a Deus e viva inteiramente para Ele. Viva para os interesses dele, que são as almas, muitas almas. É uma pena que as pessoas invistam a vida em busca de lucros, vivendo em função de dinheiro, investem no consumo daquilo que provoca a morte, tanto dessa vida como da eterna. Necessitamos do Espírito Santo para ter a coragem de investir a vida na conquista dos bens eternos e não nos bens passageiros e ilusórios. A palavra de Deus é clara. Quem investe a vida no reino e na justiça de Deus receberá, já neste mundo, o cêntuplo e no futuro a vida eterna. Coisa mais linda, né? Muito lindo, muito maravilhoso Então, a gente nota, pelo menos eu noto, que a igreja, né, as igrejas, não é igreja, as igrejas, elas estão voltadas, né, para o bem-estar das pessoas aqui, para as conquistas daqui, da vida mundana, né, da vida terrena, humana, né, e você pode notar que até mesmo no culto, pelo menos onde eu vou, na oração, nos pedidos de oração, sempre pede, né, para que Deus conceda às pessoas aquilo que está pedindo, aquilo que está ali no pedido de oração ou no pedido de oração das pessoas, mesmo que não esteja escrito. Que Deus conceda os milagres, né? Que Deus conceda a restauração da saúde, que Deus conceda os pedidos, aquilo que está na mão da justiça, aquilo que está sempre pedindo o bem-estar do homem aqui na terra. Sempre pedindo isso. É claro que tudo isso é importante, mas tudo isso é como disse ali no Mateus capítulo 6, versículo 33, né?
Buscar primeiro o reino do céu e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso será acrescentado na nossa vida, dentro daquilo que nós temos necessidade, dentro daquilo que Deus acha justo, né? Na justiça de Deus, que você receba aquilo. Nem sempre Deus vai querer que você, eu tenho o direito aquela casa é minha, aquilo lá. Nem sempre Deus vai conceder isso, né? Porque o plano de Deus não é este, né? Talvez aquilo ali vai desviar você da sua caminhada, da sua peregrinação ou da sua jornada espiritual, né? Da sua evolução espiritual. Tem coisas que nós vamos pedir para Deus que vai nos desviar dessas condutas, dessa evolução, né? Desse progresso espiritual. Então Deus não vai conceder, né? Nem sempre Ele vai conceder, né? Às vezes aquilo é fruto de um desejo carnal, apenas carnal, e nada tem a vida espiritual, e nada vai agregar na vida espiritual, tá? Às vezes nós queremos poxa Senhor, eu tenho um desejo, nossa, aquele Audi, aquela BMW, né? Queremos aquilo, mas aquilo ali vai desviar, vai nos retroceder, ou vai estagnar a nossa evolução espiritual. Nós vamos querer, às vezes, passear. Isso aqui já é uma suposição, né? Eu não sei, né? Às vezes vamos querer passear mais, estar em lugares onde agradam, onde traz um mosquitão ali, traz um contentamento da minha carne, e aquilo ali vai frear, vai estagnar a minha caminhada espiritual, não é? Então tem coisas que Deus não concede por conta disso, né? Agora eu vejo que as igrejas, elas precisam de alguma forma, né, preparar as pessoas. É algo para refletir. Eu acho que é algo para refletir. A igreja, ela precisa preparar, né, métodos, né, para que as pessoas elas possam se preparar e ter esse desejo, o desejo de que Cristo venha. Hoje, se falar que Jesus vai vir aí daqui a pouco, nas próximas 24 horas, Jesus, o povo entra em desespero. Sabe por quê? Será que eu estou pronto para ir? Não. O que eu vou fazer, meu Deus? Eu ainda tenho aquela prestação da casa para pagar. E agora? Não, mas eu ia me formar no mês que vem. Eu ia acontecer isso daí. E meu filho, e minha filha, e meu fulano. É isso aí. Né? Então, as pessoas não têm o desejo de que Cristo venha, né? E quando que nós vamos ter o desejo? Quando a gente entender que aqui tudo está consumado, tudo está acabado. Essa terra aqui já está acabada. Aqui já está tudo consumado, né? Aqui nada serve para nós, né? Aquilo que nos é importante, que é necessário para a nossa vida, o Senhor acrescentará na nossa vida. Se nós precisamos de um carro, Deus vai trazer o carro. Se nós precisamos de uma casa, Deus vai trazer a casa. Se nós precisamos, Deus vai trazer. Mas não pode ser um desejo nosso. Não pode estar ali, nossa, nós vislumbrando aquilo como um desejo. Nossa, porque aí é vaidade, é carne. E a carne nos separa de Deus. Ela nos separa da salvação, dessa viagem, né? A viagem do mundo terreno, do mundo material para o mundo imaterial, o mundo espiritual. Ela nos separa. Então, mas a igreja ela precisa conduzir isso de uma forma melhor, né? De uma forma mais prática, real, né? Palpável, né? E nessa caminhada, nesse percurso, não existe uma outra forma que a igreja ela tem que ser participante da vida do outro. Tem que ser participante. Porque se não for participante, não acontecerá, né?
Por quê? Porque as pessoas, no passado, por exemplo, as coletas, a divisão dos bens dos cristãos era para auxiliar o outro cristão, para ajudar aqueles que estavam em dificuldades, né? Então, a caminhada daquele povo naquela época, daqueles primitivos, cristãos primitivos, eram auxiliada pela igreja, né? Então, aquele ali não tinha emprego, né? Os irmãos iam lá e levavam ajuda para aquele que não tem emprego, né? E hoje, nos tempos de hoje, eu acredito que nós devemos, não é apenas estar nos cuidados ali de fornecer uma cesta básica, de fornecer uma compra, não, isso é importante, tem que ter, né? Mas nós temos que estar nós temos que ir muito além disso, né? Nós precisamos trazer dignidade para as pessoas, né? E às vezes as pessoas precisam de um trabalho, precisam de um emprego, precisa de uma fonte de renda, né? E a igreja, ela tem toda a condição, né, de prover isso para as pessoas, né? O trabalho, ele é grande, ele é muito grande, né? Veja, eu, por exemplo, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, nada, nada. Eu só tenho mesmo aí algumas ideias, algumas coisas, né? Mas são ideias sólidas, né? E são ideias que eu vejo que Deus estará na minha vida nisso, né? Eu acredito que Deus já está na minha vida, né? Então eu estou querendo colocar a minha vida, né? Querendo não, já estou, né, trabalhando nisso, voltada para esses objetivos. Isso, como disse ali, né, o nosso trabalho, ele tem que servir para ir ganhar almas para Cristo, né? Para auxiliar os meus irmãos cristãos, não os meus irmãos de igreja, também, mas os meus irmãos cristãos. O que eu falo de igreja é de placas, né? É de placa. Né? A igreja, todos nós somos uma igreja, né? Então, eu estou querendo viver de uma forma que eu possa estar indo, né, levando a palavra, né, através de evangelização, e levando a graça a essas pessoas, né? O que é a graça, né? De que forma que é essa graça? O amor. Acabou cortando aqui o vídeo porque a memória ficou cheia. Tive que eliminar, aproveitei e troquei aqui de posição para finalizar também, né? Então, como que nós temos que levar a graça, levar o amor, levar o resgate, né? Propiciar às pessoas, né, uma relação fraterna, né? Para que essas pessoas possam ir conduzindo as suas vidas, né, com Cristo bem presente na vida delas. Como que Cristo, como que Jesus está presente na vida das pessoas? Através de nós, como disse, através do meu trabalho, né? O meu trabalho ele me propicia, né, para que eu possa usar esse meu trabalho em favor das pessoas também, né, os recursos do meu trabalho, né, as ferramentas que eu posso agregar na vida das pessoas através do meu trabalho, né? Então é dessa forma que Cristo e que a graça de Jesus Cristo, né, chega nas pessoas. Lá no passado, tudo isso acontecia. Hoje as igrejas, elas vivem igual essas ONGs aí internacionais, no mundo inteiro tem, né? Tem muita gente ricando com isso, tudo enriquecendo, né? São homens que você não chega nem perto deles, tanto fortuna que tem, que estão à frente dessas ONGs, né? E as igrejas também, né, estão ricando, cheio de riquezas,
Por quê? Porque estão levando um serviço ali, um negocinho ali para aquele povo. Uma medida paliativa, né, para ajudar aquelas pessoas. Mas será que não podíamos fazer muito mais do que isso? E às vezes, por exemplo, eu acredito que Deus está colocando condições e sentimento em muitos cristãos, né? Eu acredito que não é só em cristão, né? Para que esses cristãos eles possam fazer esse trabalho de formiguinha, igual a esse que eu quero, né? Que eu estou começando, iniciando, trabalho de formiguinha, para que possa levar as pessoas, né, o poder da graça de Jesus Cristo, né? E dessa forma Deus se mostrar presente na vida dessas pessoas, né? Sexta-feira eu fui num culto, um culto maravilhoso, muito bom, né? Um culto, na hora que foi começar o culto, chegou um irmão lá para atender. Eu acho que aquele irmão, não vou nem falar nada não, não vou falar não, eu não gosto dele não, acho ele arrogante, né? Ele já deu uns pitaquezinhos assim no púlpito lá, eu não gosto dele não. Eu fiquei ali, ô senhor, vim hoje aqui e Deus colocou um irmãozinho que veio lá do Nordeste, um velhinho, veio lá do Nordeste para atender, chegou na última hora e foi uma palavra maravilhosa. Que virtude que tem aquele irmão, uma palavra maravilhosa. Aí teve um testemunho que foi de um irmão que, resumindo aqui, esse irmão testemunhou a respeito do... O testemunho dele é longo, né? Mas irmão provado, necessitado. Hoje parece que tem até uma empresa, mas não tinha nenhum café para dar para os outros ali que chegavam na casa dele, né? E disse que ele tinha um Fusca, roubaram o Fusca dele, né? Morava num barraco e de repente acordou, cadê o Fusca? Ia levar a criança na escola, eu acho, se não me engano. Cadê o Fusca na garagem, né? E tava meio triste com aquilo, né? Mas tava dando glória a Deus. E disse que um filho dele pegou e falou assim: ô pai, vamos ali ver um carro ali, ó. Eu não sei que carro que era, acho que é um Corsa. Vamos ver um carro ali, vamos só ver, né? Falei, o que eu vou fazer lá ver carro? Não tem dinheiro nem para comprar um negócio aqui para dentro de casa. E chegou lá e viu aquele carro, né? E foi lá e viu. Quanto que é? 3.500 RV. 3.500 RV, né? E tá bom, voltou pra casa, como é que vai? Aí disse que tava contando lá. Não, aí disse que foi pra casa. Aí disse que um irmão chegou lá na casa dele lá e tava a cunhada dele lá, tudo, né? Não, encontrou com ele um irmão e vamos lá na tua casa que Deus mandou eu vir orar aqui na tua casa. Ó. E ele com vergonha, porque ele não tinha nenhum café para dar. Ele falou assim, ele estava chegando, ele entrou dentro do carro, lá que estava chegando assim. Ele passou na frente da casa da sogra. Não, irmão, vamos parar aqui, porque aqui é a minha... vamos morar aqui dentro da casa da minha sogra. Eu estou meio provado, meio assim, sabe? Né? E parou lá. E aí tinha a cunhada, estava lá. E ele falou, ó, irmão, Deus, eu vejo um carro chegando dentro da tua garagem, né? E não demora, né? É 15 dias. Teve mais coisas lá, mas vamos ser objetivo aqui. E daí o irmão foi embora. E é só isso daí. Foi só isso que Deus mandou falar. Tchau. Foi embora. E a cunhada se levantou, mas olha, esse homem vem aqui, como é que faz um negócio desse? Não tem dinheiro para nada e vim aqui dizer que você vai ter um carro na garagem, né? E falou o carro. Não falou o carro? Falou. Ele tinha esquecido até. É um carro assim, assado. Ele falou assim, um carro, esse é carro de rico. Isso foi lá atrás, né? Era um carro do ano, quase que do ano, né? Sei lá. E ele não tinha, o carro dele era um Fusca que levaram embora. E maravilha. E aí, ele passou aquilo, 14 dias.
um irmão que ficou rico, que morava do lado da casa dele, chegou lá com o Santana, né? Diz que o Santana é carro de executivo nessa época. Um Santanão preto, né? E chegou lá e vim aqui para te ver, o irmão lá, ele com a alegria de ver aquele irmão, entrou, porque a esposa dele que ajudava a cuidar da filha dele lá, quando a esposa desse amigo dele, não é irmão não, né? Eles não são irmão não, eles são testemunhados só, do Santana, né? Quando a esposa desse rapaz do Santana teve neném, a esposa desse irmão que ajudou e tal. E aí, maravilha. Esse irmão, ele falou assim, cadê teu Fusca, rapaz? Eu não tô vendo teu Fusca. Ele falou assim, levaram. Rapaz, mas levaram teu Fusca? Foi. Aí a esposa dele diz assim, irmão, mas Deus vai dar para ele um outro carro, né? Alguma coisa assim. Se eu posso estar errando aqui as palavras. E veio um irmão aqui, orou e disse que é um carro assim, 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 assado, né? E aí ele foi ver um carro lá, esse carro, alguém chamou ele, foi lá ver esse carro, 3.500 URV, só Deus mesmo. Falou assim na inocência. E tudo bem, ficaram ali e tal, e de repente esse irmão, esse dono do Santana foi lá, entrou dentro do carro, fechou os vidros, ficou lá, vambora, irmão, fulano, vamos embora aí, eu vim aqui só para te ver mesmo, parará, e maravilha. Vem aqui pertinho de mim, vem aqui. Ele foi lá, o cara foi lá e colocou no bolso dele assim um papel, né? Colocou um papel e foi embora. Ele foi olhar o que era aquele papel, é um cheque, 3.500 RV, descomprou. Então, o que eu quis dizer com isso? Acabou ficando muito tempo falando isso aqui e nem conto direito porque eu não sei contar testemunho dos outros, né? Deus prepara, né? Aquele que está vivendo uma vida voltada para a vinda de Jesus Cristo, né? Não é doutrina de igreja, a doutrina acaba sendo cumprida, ela acaba sendo exercida por todos, né? Na medida que a pessoa vai se transformando, né? Na medida que ela vai se envolvendo com o poder da graça de Jesus Cristo, né? Então acaba que essas coisas tudo se tornam algo muito prático e presente na vida das pessoas, do cumprimento da doutrina, né? Acaba que não tem sei que essas motos aceleram demais, né? Eu vou tirar carta agora. Até perguntei ali, mas perguntei ontem eu acho que já tinham fechado. Ver lá como é que tá lá para mim tirar a carta, fazer minha habilitação da moto, né? Vou fazer agora, né? Porque o ano que vem, em janeiro, eu vou fazer aí, né? Mas eu não posso demorar muito, porque depois de 50 anos aí, diminui, né? Eu tenho 10 anos, né? E até o ano que vem eu consigo ter 10 anos de habilitação, né? De tempo. Mas se eu demorar até no outro ano, aí eu já vou para 5 anos, né? Eu quero ficar nesses 10 anos aí, né? Sem precisar renovar. Então eu vou agora, quero entrar agora, esse mês ainda, para tirar a habilitação da moto, né? Em janeiro, a tirar a habilitação do categoria E, né? Então, tudo isso, viver a graça do Senhor Jesus, né? E querer que Jesus volte, significa que isso, nós estamos vivendo o seu reino e justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas, que é o que eu estou dizendo aqui a respeito, que nem deu esse testemunho do irmão, né? O carro vem, aquilo que você precisa. Eu falo assim, o carro porque é um bem, né? São as coisas dessa vida, né? Mas o carro vem, a casa vem, o motorhome vem, né? Tudo acontece para que você consiga
caminhar dentro daquele plano, daquele meio, daquele plano, né, que você traçou para viver a sua vida espiritual, né? O principal é a vida espiritual. O principal é você querer, você desejar que Jesus venha, né? Tudo fica mais fácil, tudo se torna mais fácil, né? Quando você quer que Jesus venha, quando você está ansioso para que Jesus venha, né, resgatar a sua igreja. Quando fala igreja, não quer dizer que Jesus vai vir, todo mundo que está dentro das igrejas vai embora. Vai não. Vai não. Posso estar errado, se estiver, o Senhor vai nos mostrar, né? Mas não acredito que vai não, né? Então, é isso daí, pessoal. O vídeo acabou ficando até longo, mas esse é o meu entendimento, é dessa forma que eu penso, dessa forma que eu avalio tudo, né? Acho que o caminho é isso aqui, é debruçar, entender o que esse homem aqui fala, o que aquele outro fala, aquele outro, o que a Escritura sinaliza, ver se todas essas falas estão contidas dentro daquele livro sagrado, que é a Bíblia, né? E aí vamos, né, conduzindo a nossa jornada, né, de uma forma construtiva, porque isso aqui constrói, né? Isso aqui constrói o nosso caráter espiritual. Isso aqui constrói o nosso caráter espiritual, desenvolve o nosso caráter de homem, né? Ele vai construindo o nosso caráter espiritual. Por que ele desenvolve o caráter do homem? Porque você construir o seu caráter espiritual te faz você trabalhar, militar por uma conduta espiritual que se transforma, né, em ações humanas. E desenvolvendo ações humanas ligadas a uma conduta espiritual, o homem ele constrói um caráter, ele desenvolve um caráter excepcional, um caráter excelente, excepcional, excelente, né? Um caráter humano também. Então, mas tem que ter uma construção. Não adianta sentar lá e ficar lá só escutando, porque no geral aquilo ali sempre vai estar, aquelas palavras escutando ali sempre vai estar voltadas para a nossa necessidade, né? Quando as portas fecharem ali, as portas materiais se fecharem, e nós estamos vivendo isso agora, né? As portas estão se fechando, né? Quando as portas se fechar, a primeira coisa que a nossa consciência ali vai remeter é que Deus nos abandonou, né? E não é isso, né? E nós achando que Deus nos abandonou, nós vamos nos revoltar contra Deus, né? Se nós não estamos ali alinhados, né? Construindo, desenvolvendo, se alimentando, né, com o objetivo da fé, o objetivo da graça, né, que é preparar as pessoas para uma vida espiritual. Se nós não estivermos da forma correta nos alimentando disso, nós vamos achar que Deus nos abandonou. E achando que Deus nos abandonou, nós vamos nos jogar para essa vida humana aí, ó. E vamos perder a nossa pátria espiritual. Vamos viver essa vida humana e desligar da nossa condição proposta por Deus, né, de vida espiritual. Não sei se eu me expressei muito bem aqui, mas é isso aqui que eu queria falar. E é isso daí, pessoal. Deus abençoe a nós todos nesse domingo, essa semana que vai começar, dando a cada um de nós aquilo que nós precisamos para que nós possamos, de forma sólida, né, navegar o nosso barquinho que somos nós, as nossas vidas, a nossa casa, né, neste contexto, né, o contexto da verdadeira espiritualidade, né,
verdadeira espiritualidade, que é querer viver juntamente com Deus, mesmo aqui na Terra, porque aqui na Terra nós conseguimos receber de Deus uma relação espiritual com Ele. E para que a gente possa ter essa relação espiritual com Deus, nós precisamos querer, precisamos nos desprender dessas coisas da terra. Mesmo que sejam as nossas necessidades, mesmo que nós não temos o arroz para colocar, né? Mesmo que tenha minguado ali o arroz, o feijão, mesmo que tenha minguado, que não tenha quase nada, né? Mas nós estamos de pé, nós estamos vivos. E se a gente observar bem, né? Minguando tudo, Deus ainda vai trazer, né? Para a tua casa, para a minha, para a nossa casa, tudo aquilo que necessitamos para continuarmos de pé, né? E Deus, Ele é tão bom e Ele mostra para nós que estar na nossa vida, que você vai passar, eu, você, nós todos vai passar, já passamos por isso, momentos difíceis de guerra, de afronta, que às vezes não tem nada para você botar na mesa, né? Às vezes não tem nada, às vezes está minguado mesmo, mas de repente você vê que Deus um dia chega e aparece e enche das coisas, enche os seus armários, né? Às vezes você está sem carro, começa a ter um carro, né? Estava sem casa, arruma uma casa, às vezes estava morando num barraco, bom, é uma casa, né? Nos palácios, né? Deus te coloca nessas posições, não é porque Ele quer que você seja rei, que você seja alguém bem sucedido, não. Ele quer mostrar que Ele está na nossa vida, que Ele transforma a nossa vida, que aquilo que nós temos de necessidade, Ele coloca na nossa vida, Ele aparece na nossa vida, Ele aparece. Tudo isso são simbolismos, né? Deus, são sinais, símbolos, né? Da presença de Deus na nossa vida. Apenas isso. A presença de Deus na nossa vida. Como que Ele vai se manifestar? Se eu continuar naquela mesma situação muitos anos, e pode acontecer isso, né? De miséria, de pobreza, de fome, de não sei o quê. Pode. Devemos, se precisávamos, viver assim, não é? Mas Deus, Ele precisa de alguma forma mostrar para você, olha, eu estou na tua vida. Às vezes você está ali, não tem o que comer naquele dia, e chega lá alguma coisinha para comer. Às vezes você está lá, olha, eu não tenho nem emprego, estou 5 anos desempregado, estou assim, estou assado, não tenho nem profissão, e de repente Deus te coloca numa boa posição. São símbolos, né? São sinais para que nós possamos entender, olha, Deus me tirou de lá, me colocou aqui. Deus não tinha nada ali, Deus encheu aquilo ali, né? São símbolos, apenas isso. Deus não quer que a gente fique apaixonados por nada dessa vida. Essa vida aqui já está tudo consumado, acabou. A gente só tem que viver ela conforme aquilo que nós precisamos. Precisamos ser um bom cidadão, né? Enfim, não vou entrar nesse tema aqui, porque senão eu vou partir para outros assuntos, né? Deus seja louvado.